Eu nunca imaginei que um aniversário pudesse começar com um bolo simples na mesa e terminar com a verdade mais pesada que minha mãe carregou por 4 décadas. Naquela manhã, eu acordei achando que seria apenas mais um ano de vida, mais um parabéns cantado por obrigação e mais um abraço demorado dela, sempre cheia de cuidado. Mas quando a vi parada na porta do meu quarto, com os olhos inchados e um envelope amassado entre os dedos, senti que algo dentro de mim se partiu antes mesmo de saber o que estava acontecendo. Ela me pediu para sentar, e a voz dela, nunca vou esquecer. Não era tristeza, não era medo. Era uma mistura estranha de alívio e desespero, como alguém que finalmente decide soltar uma pedra que carregou a vida inteira. Minha mãe tremia. Eu nunca tinha visto minha mãe tremer. E quando ela disse, "Hoje você merece saber", o ar ficou pesado, como se o silêncio da casa inteira estivesse esperando essa revelação junto comigo. O envelope tinha meu nome escrito com a letra dela, mas parecia antigo demais, como se tivesse sido guardado para outro século. Dentro havia uma foto desbotada, um nome que eu jamais tinha ouvido e uma data marcada em vermelho. Minha mãe segurou minha mão antes que eu perguntasse qualquer coisa, como se soubesse que minha vida ia virar de cabeça para baixo no momento em que eu entendesse. Eu respirei fundo, mas nada me preparou para o que ela disse. A verdade que minha mãe escondia há 40 anos não era só sobre o meu passado. Era sobre quem eu realmente era e sobre a pessoa que ela sempre temeu que um dia voltasse para me procurar. Eu sempre achei que conhecia minha mãe melhor do que qualquer pessoa. Cresci observando cada gesto dela, cada cuidado exagerado, cada silêncio que ela colocava entre uma frase e outra sempre que o assunto tocava no passado. Mas nunca desconfiei que havia algo grande demais, profundo demais, escondido atrás desses olhares que ela desviava quando eu perguntava sobre a minha infância. Para mim, eu era apenas uma criança como qualquer outra, nascida numa família simples, criada com amor, rodeada por uma história que parecia comum. Até que o meu último aniversário chegou, e tudo aquilo que eu acreditava ser verdade começou a ruir aos poucos. A casa estava arrumada. O cheiro de café se espalhava pela cozinha e ela me abraçou como fazia todos os anos. Mas havia algo diferente naquele abraço. Um tipo de despedida misturado com culpa, como se ela estivesse tentando me pedir perdão sem usar palavras. Não entendi na hora, mas hoje consigo sentir exatamente o que aquele gesto queria dizer. Ela estava prestes a quebrar um silêncio que pesava sobre ela há 40 anos. A manhã seguiu como sempre, até não seguir mais. Quando ela me chamou para sentar na mesa, percebi que suas mãos tremiam mais do que o normal. Minha mãe sempre foi forte, firme, inabalável. Ver aquela fragilidade estampada no rosto dela me deixou inquieto. Ela respirou fundo várias vezes antes de encontrar coragem para começar a falar, e eu me lembro de cada detalhe: os olhos marejados, a respiração curta, o nó na garganta que parecia impedir as palavras de saírem. O que minha mãe revelou naquele dia não era apenas um detalhe do passado. Era uma verdade capaz de mudar o roteiro inteiro da minha vida, e eu não fazia ideia de que tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Naquele dia, enquanto eu observava minha mãe lutar para encontrar as palavras certas, senti como se o tempo tivesse desacelerado ao nosso redor. O relógio na parede continuava marcando os segundos normalmente, mas para mim, cada movimento parecia acontecer em câmera lenta. Ela segurou minha mão como se precisasse se ancorar em algo para não desabar. E por um instante, notei que a força que sempre admirei nela estava se quebrando. Era como assistir a uma muralha desmoronando pedra por pedra, revelando o que estava escondido atrás dela. A primeira frase que ela conseguiu pronunciar saiu baixa, quase sussurrada. Não era sobre mim. Não ainda. Começou falando de quando era jovem, de um tempo antes de eu existir, de um pedaço da vida dela que eu nunca tinha ouvido com tantos detalhes. Contou que tinha deixado nossa cidade natal quando ainda era muito nova, porque algo tinha acontecido.
algo sério, algo que ela tentava esquecer, mas que nunca realmente foi embora. Falava como quem revive cada memória enquanto tenta escondê-la ao mesmo tempo. Eu não entendia por que ela estava trazendo tudo aquilo no meu aniversário. O que aquilo tinha a ver comigo? Mas a maneira como ela desviava os olhos toda vez que eu tentava perguntar me deixava ainda mais apreensivo. Ela não queria que eu interrompesse. Não queria perder a pouca coragem que tinha juntado para dizer aquilo naquele dia. Então eu fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra, como se estivesse prestes a entrar numa verdade que nunca imaginei existir. Minha mãe disse que antes de me ter, ela tinha amado alguém profundamente. Um amor tão forte que a vida inteira parecia tremer em volta desse sentimento. Ela não detalhou quem era, mas o brilho e a dor nos olhos dela falavam por ela. Aquele amor tinha sido proibido, escondido, rejeitado pela família. E a consequência desse relacionamento trouxe marcas que ela guardou no peito durante 4 décadas. Eu nunca tinha visto aquela expressão nela. Uma mistura de saudade e arrependimento que me deu vontade de abraçá-la e pedir para ela parar. Mas eu sabia que ela precisava continuar. Foi então que ela puxou o envelope. O mesmo envelope que estava no meu quarto durante o Hulk. Eu o reconheci pelo estado. Amassado, antigo, com os cantos desgastados pelo tempo. Ela segurou o objeto com cuidado, como se aquilo fosse a única coisa frágil entre nós, mesmo sendo claramente ela quem estava prestes a se quebrar. Quando colocou o envelope sobre a mesa, o som pareceu ecoar pela casa inteira. "Esse envelope é seu desde o dia em que você nasceu", disse ela com a voz trêmula. Eu senti minha respiração travar. Não esperava ouvir isso. Por que algo relacionado ao meu nascimento estaria guardado por tanto tempo? E por que só agora ela decidira me entregar? O silêncio que se instalou logo depois dessa frase foi quase sufocante. Parecia que a verdade estava ali, entre nós, mas ainda envolta em sombras. "Eu devia ter te dado antes", ela continuou. "Mas eu não conseguia. Tinha medo do que você iria pensar de mim. Do que você iria pensar dele." A palavra "dele" caiu sobre a mesa como uma pedra. Eu sabia que ela não estava falando de qualquer pessoa. A maneira como ela engoliu seco logo depois deixou claro que esse ele fazia parte da verdade que ela temia revelar mais do que qualquer outra coisa. Meus pensamentos começaram a correr. Será que ela estava falando do meu pai? Algo sobre ele? Uma verdade que eu nunca soube? Mas ela desviou o olhar e percebi que isso não era algo simples. Não era uma revelação sobre abandono, divórcio, família confusa. Era algo maior, muito maior. Eu sentia isso sem ela precisar dizer. Foi quando ela finalmente respirou fundo, enxugou uma lágrima que desceu sozinha e disse algo que fez meu coração bater tão forte que parecia que iria sair do peito. "Antes de você nascer, sua vida já estava marcada. E eu passei 40 anos tentando te proteger da pessoa que queria te encontrar." Naquele instante, eu entendi que o que estava prestes a acontecer ia mudar tudo. Minha mãe não estava apenas revelando um segredo. Ela estava me entregando a chave de um passado que não era só dela. Era meu também. O silêncio após aquelas últimas palavras parecia quase físico. Não era apenas uma pausa entre frases. Era como se a casa inteira tivesse parado para esperar o que viria a seguir. Eu podia ouvir minha própria respiração acelerada e o som parecia ecoar no espaço pequeno da cozinha. Minha mãe apertou minhas mãos, talvez tentando me transmitir força, ou tentando pegar emprestada a minha, porque, pela primeira vez, eu percebi que ela tinha medo. Não medo de mim, mas do que ainda precisava dizer. Ela se levantou devagar, como se cada movimento exigisse um esforço que eu não conseguia compreender. Caminhou até o armário mais alto, aquele onde guardava coisas que raramente eram usadas, e voltou com uma caixa de madeira que eu jamais tinha visto. A caixa era escura, pesada, cheia de marcas que denunciavam o tempo. Quando ela colocou a caixa na mesa, seu olhar encontrou o meu de um jeito que fez meu estômago afundar. Era o olhar de alguém que sabe que está prestes a entregar um pedaço de si mesma que nunca mais poderá recuperar.
Ele procurou por você durante anos, ela disse com a voz rouca. Mas eu sempre dei um jeito de mantê-lo longe. Meu coração disparou. A essa altura, eu já não conseguia esconder a ansiedade. Quem? Perguntei, mesmo que a resposta já estivesse se formando na minha mente. Mas ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu a caixa com cuidado, como se dentro dela houvesse algo vivo, algo que poderia saltar para fora no momento errado. Dentro da caixa havia cartas, dezenas delas, todas amareladas, dobradas, gastas pelas bordas. Algumas estavam ainda lacradas, outras abertas. Havia fotografias, documentos e um nome escrito repetidas vezes. Um nome que eu nunca tinha visto, mas que parecia gritar para mim de todas aquelas folhas como um fantasma que nunca foi de fato enterrado. Minha mãe puxou a primeira carta e a colocou diante de mim. Ele escrevia todos os anos no seu aniversário, disse ela. Todos os anos. Por 40 anos. Senti minhas mãos tremerem antes mesmo de tocar o papel. A caligrafia era firme, decidida, masculina. No canto superior, uma data. Era do ano em que eu nasci. E abaixo dela, uma frase curta que me deixou sem ar. Para o meu filho. As palavras rodaram dentro da minha cabeça num turbilhão impossível de controlar. Eu olhei para minha mãe em busca de explicações, mas ela já estava chorando. Não era um choro comum. Eram lágrimas silenciosas, pesadas, de quem carregou algo sozinha por tempo demais. Ele não era quem você pensa, ela murmurou. E eu também não era a pessoa que você sempre achou que eu fui. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma enxurrada. Durante anos, eu tinha acreditado em uma versão simples da minha origem. Uma mãe jovem, um relacionamento que não deu certo, um pai ausente cuja história era curta e vaga. Mas agora, diante daqueles papéis, percebi que aquilo era só uma pequena parte de algo muito mais profundo. Você não cresceu sem pai porque ele te abandonou, ela continuou com a voz quebrada. Você cresceu sem pai porque eu precisei te proteger. A sala pareceu girar por um segundo. Meu peito apertou de um jeito estranho, como se minha respiração tivesse sido roubada. Proteger de quê? Consegui perguntar, mesmo com a garganta fechada. Minha mãe hesitou por um momento que pareceu uma eternidade, até que finalmente encontrou coragem para dizer de quem ele era e do que ele queria. As palavras ecoaram dentro de mim. Minha cabeça se encheu de perguntas, mas uma em especial ficou presa como um espinho. Quem era ele? Minha mãe respirou fundo, passou a mão pelo rosto e pegou uma das fotografias. Entregou-a a mim. A imagem mostrava um homem jovem, de olhar profundo, usando uma farda. Uma farda militar. Ele parecia forte, intenso, e havia algo naquela expressão que me deixou arrepiado. Uma mistura de energia e sombra, como alguém capaz de amar profundamente e destruir com a mesma intensidade. Esse é seu pai, ela disse. E ele nunca desistiu de te procurar. A última frase caiu como um tiro no silêncio da cozinha. E naquele momento, percebi que minha história não era apenas sobre um segredo guardado. Era sobre um passado que, de algum jeito, ainda estava vivo e prestes a me alcançar. Eu fiquei alguns segundos encarando a foto, sem conseguir desviar os olhos daquele homem que até poucas horas atrás era apenas uma sombra distante na minha imaginação. A farda bem alinhada, o semblante sério e determinado, o olhar fixo para a câmera. Tudo nele passava força. Mas havia também algo inquietante naquela expressão, uma intensidade que fazia parecer que ele sabia mais do que mostrava. Era estranho olhar para o rosto de alguém que, teoricamente, deveria fazer parte da minha vida, mas que, na prática, era um completo desconhecido. Minha mãe percebeu minha reação e pousou a mão sobre a foto, como se quisesse amenizar o impacto. Você precisa entender que ele não era um homem ruim. Ela começou, com a voz ainda embargada. Mas o mundo em que ele vivia, esse sim era perigoso. As palavras dela deixaram um nó na minha garganta. Perigoso?
Perigoso como? Minha mente disparou para 1 milhão de cenários possíveis: militar, missões secretas, crimes, perseguições, e nenhum deles parecia suficiente para explicar 40 anos de silêncio. Ele fez coisas das quais não se orgulhava, continuou ela. Coisas que não posso te contar porque nem eu soube de tudo. Mas o que eu sabia já era o bastante para temer pelo seu futuro. Aquela confissão abriu uma nova ferida no meu coração. Cresci acreditando que minha mãe sempre tinha sido sincera comigo, mesmo nas dores, e perceber que ela carregou um medo tão grande, tão devastador, completamente sozinha, me fez sentir uma mistura de compaixão e uma pontada inesperada de mágoa. Por que ela não confiou em mim antes? Por que esperou tanto? Mas ela parecia adivinhar meus pensamentos. Eu te protegi como pude. E naquele tempo, proteger significava fugir. Ao dizer isso, ela abriu outra pasta dentro da caixa. Lá havia recortes de jornal, documentos com carimbos que eu não entendia, e um mapa dobrado mostrando rotas marcadas à caneta vermelha. Meu estômago se revirou. Minha vida inteira, cidade, escola, vizinhos, pessoas que conheci. Será que tudo isso tinha sido escolhido para me esconder? Quando descobri que estava grávida de você, ele mudou completamente, disse ela com a voz baixa, quase num sussurro. Ele disse que agora tinha um motivo real para consertar tudo. Mas não era tão simples assim. Havia gente que queria encontrá-lo. E quando descobrissem que eu existia, você também seria um alvo. Minha respiração falhou. Eu nunca imaginei que houvesse algo tão perigoso ligado ao meu nascimento. Eu tive medo, continuou ela. Medo suficiente para ir embora sem olhar para trás. As palavras dela me atingiam como ondas, uma após a outra, cada vez mais pesadas. A imagem da minha infância feliz, tranquila, de repente parecia frágil. Minha mãe me contou que trocou de cidade 3 vezes antes de eu completar 4 anos. Disse que evitava lugares movimentados, que nunca deixava ninguém se aproximar demais. E mesmo assim, meu pai continuava tentando nos encontrar. Não por ameaça, mas por insistência, por querer fazer parte da minha vida, por achar que ainda poderia mudar tudo. Ele nunca quis te machucar, meu filho, disse ela, enxugando uma lágrima. Mas o mundo dele, esse sim poderia. Eu me perguntava como teria sido crescer com ele por perto. Será que eu teria tido uma vida diferente? Ou será que aquilo me colocaria num caminho ainda mais perigoso? Mas minha mãe não me deu tempo para mergulhar nessas dúvidas. Pegou uma das cartas na caixa e colocou na minha mão. Esta foi a única que eu li inteira, ela confessou. E foi depois dela que decidi desaparecer de vez. Meu coração disparou. Abri o envelope devagar, com o papel ressecado rangendo entre meus dedos. O começo da carta era simples, cheio de saudade e arrependimento. Mas à medida que eu lia, o conteúdo começava a mudar. Tons de alerta, pistas veladas, pedidos para que ela tomasse cuidado. E então, no final, havia uma frase que fez minhas mãos gelarem. Se algo acontecer comigo, ele irá atrás de vocês. Ele sempre vai atrás. Eu levantei os olhos para minha mãe, completamente atordoado. A quem ele se referia? Perguntei, mesmo sabendo que a resposta poderia virar minha vida do avesso. Foi então que ela suspirou fundo, como quem se prepara para caminhar sobre vidros quebrados, e respondeu com a voz mais séria que já ouvi dela. Seu pai tinha um inimigo, e esse inimigo nunca te esqueceu. As palavras da minha mãe ficaram ecoando na minha mente como um trovão preso dentro de um quarto fechado. Ele tinha um inimigo, e esse inimigo nunca te esqueceu. Eu senti uma onda de frio subir pela minha espinha, um arrepio que não era apenas medo. Era como se algo antigo, adormecido dentro de mim, tivesse sido finalmente despertado. Meu olhar voltou para as cartas, para os recortes, para a foto de meu pai, e pela primeira vez eu percebi que tudo estava conectado. Minha vida inteira tinha sido moldada por alguém que eu nem sabia que existia. Quem é esse homem? Perguntei com a voz trêmula, tentando controlar a inquietação que se espalhava pelo meu corpo.
Minha mãe não respondeu de imediato. Seus olhos ficaram perdidos por um instante, como se ela estivesse revivendo algo que tentou esquecer por décadas. Depois, respirou fundo. Fechou a caixa devagar, como se precisasse preparar o próprio coração antes de continuar. Esse homem, ele e seu pai foram criados praticamente como irmãos, começou ela com cuidado. Entraram para o serviço militar juntos, dividiram riscos, missões, decisões difíceis. Mas ao longo do tempo, escolhas diferentes os colocaram em lados opostos. O jeito como ela falou, lados opostos, fez meu estômago se contrair. Havia tensão nessas palavras. Havia história. Havia dor. Minha mãe continuou. Seu pai escolheu proteger pessoas que não tinham ninguém. O outro escolheu o caminho contrário, e isso criou um abismo entre eles. O ar ficou pesado novamente. Eu percebia que minha mãe estava tentando poupar detalhes, mas o suficiente escapava por entre as frases para me fazer entender que não era uma briga comum, nem uma rivalidade qualquer. Era algo profundo, perigoso, e meu nascimento havia sido o ponto final ou o início de algo ainda maior. Quando eu fiquei grávida de você, ela prosseguiu. Seu pai tentou romper todos os laços com ele. Eles discutiram. Muito. E foi nesse dia que seu pai percebeu que não poderia ficar perto de você. Eu franzi a testa. Mas por quê? O que isso tem a ver comigo? Minha mãe passou a mão pelos cabelos exausta. Porque seu pai sabia que esse homem não aceitava perder ninguém, nem aliados, nem inimigos. E quando soube da sua existência, ele acreditou que você poderia se tornar uma ameaça para ele um dia. A sensação foi como levar um soco no peito. Eu? Uma ameaça? Era absurdo. Mas, ao mesmo tempo, aquelas palavras começaram a reorganizar memórias vagas da minha infância. Mudanças repentinas, proibições sem explicação, medos que nunca pareciam fazer sentido. Agora, tudo se encaixava de uma forma assustadora. Seu pai tentou te proteger pedindo que eu fugisse. Ela continuou, com lágrimas represadas nos olhos. E eu fugi, porque ele me implorou. Disse que era o único jeito de você crescer longe de tudo aquilo. Longe dele, longe do inimigo, longe do passado. Eu engoli em seco, tentando absorver o peso daquela história que parecia mais um filme do que minha vida real. Mas por que agora? Por que me contar tudo isso no meu aniversário? Perguntei, a voz quase sumindo. Minha mãe demorou alguns segundos para responder, mas quando respondeu, suas palavras fizeram o chão sumir sob meus pés. Porque ele está vivo e descobriu onde você está. Foi como ser arrancado para fora de mim. O ar sumiu. Minhas mãos ficaram geladas. Eu olhei ao redor instintivamente, como se esperasse ver alguém parado na porta, observando. Minha mãe percebeu meu pânico e colocou as mãos nos meus ombros. Você precisa respirar. Eu quero te contar tudo, mas você precisa estar calmo. Mas como alguém poderia estar calmo após ouvir aquilo? Ele mandou uma carta, a última, disse ela, empurrando um envelope diferente, mais recente para mim. O papel ainda estava firme, a tinta fresca. Chegou há 3 dias, e eu sabia que, depois de ler, eu não poderia mais te esconder nada. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. O texto era curto, direto, escrito com a mesma firmeza das outras cartas, mas com um tom muito mais urgente. E no final, havia uma frase que faria qualquer pessoa perder o chão. Ele está indo atrás dele, atrás do nosso filho. Eu fechei os olhos por um instante, tentando processar. Quando os abri, minha mãe me encarava com um medo que eu nunca tinha visto no rosto dela. E naquele momento, percebi que o segredo não era apenas sobre o meu passado, era sobre o meu futuro, e ele estava prestes a nos alcançar. Quando terminei de ler aquela última frase, senti meu corpo inteiro estremecer. Era como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixassem, mas formassem uma imagem que eu não queria ver. Fechei o envelope devagar, sentindo meus dedos tremerem, enquanto minha mente corria para todos os lugares ao mesmo tempo. Quem era esse homem que tinha atravessado 40 anos da minha vida sem que eu soubesse? E por que agora? Por que depois de tanto tempo ele tinha decidido voltar?
Minha mãe me observava em silêncio, como se estivesse esperando minha reação antes de continuar. Você precisa entender uma coisa, ela disse com a voz fraca. Seu pai, ele nunca deixou de lutar por você, mesmo quando achou que estava perdendo. Essa frase me atingiu de um jeito que eu não esperava. Por toda a minha vida, eu carreguei a sensação de ter sido abandonado, de que não fui importante o suficiente, de que minha história tinha sido partida ao meio antes mesmo que eu aprendesse a falar. E agora, ali, naquele momento de caos, eu descobria que, na verdade, ele passou décadas tentando me encontrar, não por obsessão, mas por amor. Minha mãe abriu outra gaveta e tirou uma foto que eu nunca tinha visto. Nela, meu pai segurava algo no colo, algo pequeno, embrulhado em um cobertor claro. Essa foto foi tirada no dia que você nasceu, ela disse com a voz embargada. Ele te segurou por 5 minutos. 5 minutos. Depois disso, nunca mais conseguiu te ver. Olhei para aquela imagem com o peito apertado. O rosto dele não era o de um homem perigoso. Era o de alguém completamente apaixonado, tomado por uma felicidade que parecia quase ingênua. Aquele era meu pai. O verdadeiro. Não o homem das sombras, mas o homem da foto. Por que você nunca me mostrou isso? Perguntei, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Porque eu tinha medo de que você quisesse procurá-lo, ela respondeu. E medo de que o inimigo dele descobrisse antes de você estar preparado. Preparado para quê? Insisti. Ela respirou fundo. Para saber quem você é. Foi então que ela fez algo que eu jamais esqueceria. Pegou um envelope pequeno, selado, e colocou na minha mão. Seu pai deixou isso para você. Ele escreveu no dia em que soube que estava sendo caçado. Meu coração quase parou. Abri o envelope com cuidado, e dentro havia uma carta escrita num tom completamente diferente das outras. Como se ele soubesse que aquela seria a única oportunidade de falar comigo diretamente. Meu filho, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque sua mãe fez o que eu pedi, te protegeu. Talvez você me odeie, talvez sinta que nunca estive ao seu lado. Mas a verdade é que a única forma de te amar era ficar longe. Continuei lendo com as mãos úmidas. Eu fiz escolhas erradas. Escolhi pessoas erradas. Me envolvi em coisas das quais não posso me perdoar. Mas você é a única coisa certa que eu fiz. Cada frase parecia abrir um espaço dentro de mim e preencher esse espaço ao mesmo tempo. E então veio o ponto mais importante da carta. Ele não está atrás de você porque você é meu filho. Está atrás de você porque acredita que você herdou algo que nunca pertenceu a ele. O direito de continuar o que eu interrompi. Minha cabeça latejava. Minha mãe enxugava as lágrimas, mas permanecia firme. Seu pai era responsável por proteger documentos e pessoas importantes, explicou ela. Ele descobriu algo muito sério. Algo que esse inimigo tentou esconder por anos. E ao se recusar a participar, virou alvo. Eu engoli em seco. E onde isso me coloca? Perguntei. Ela respirou fundo. Você é o último elo, a única pessoa que ele não conseguiu quebrar. O ar pareceu sumir da sala. Tudo que eu acreditava sobre mim mesmo desmoronava. E ao mesmo tempo tudo finalmente fazia sentido. Toda a proteção, toda a fuga, todo o silêncio, não eram sobre medo. Eram sobre sobrevivência. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu na porta. Um som seco, firme, que fez nós dois estremecermos. Minha mãe olhou para mim com os olhos arregalados. É ele, ela sussurrou. E naquele instante, meu destino, o que eu fui, o que sou e o que posso vir a ser, bateu na nossa porta pedindo para entrar. Quando a batida soou pela segunda vez, mais forte que a primeira, senti cada músculo do meu corpo tensionar. Minha mãe ficou imóvel, como se o passado inteiro estivesse prestes a atravessar a porta da nossa cozinha. O som ecoou pela casa de um modo que parecia maior do que qualquer ruído comum. Era como se 40 anos de segredos, fugas e medo estivessem finalmente exigindo ser enfrentados. Eu olhei para ela buscando respostas, mas tudo que vi foram lágrimas silenciosas escorrendo por um rosto que carregou o mundo por tempo demais.
A terceira batida veio acompanhada de um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que antecede algo definitivo. Levantei-me devagar, com a carta do meu pai ainda na mão, sentindo uma coragem que eu nem sabia possuir. Não era a coragem perfeita, nem a coragem que afasta o medo, mas a coragem de quem finalmente entende que não pode mais fugir da própria história. Minha mãe se aproximou, segurou meu braço e disse, com a voz mais frágil que já ouvi: "Não importa quem esteja do lado de fora, você não está sozinho." E quando abri a porta, não encontrei um inimigo, nem um fantasma do passado. Encontrei um homem envelhecido, marcado pelo tempo, com os olhos cheios de arrependimento e de algo que eu jamais esquecerei: esperança. A esperança de que, mesmo depois de uma vida inteira nas sombras, ainda fosse possível recomeçar juntos.